internacional. Esse é um dos assuntos mais importantes e mais difíceis, ao meu ver, dentro do direito internacional, tá? É, O que que acontece? Se o país for signatário de um tratado, o país, vocês já viram basicamente o iter processual do tratado, tá? Se o tratado for ratificado, tá? Publicado, e esse tratado confrontar uma norma interna, o que que acontece? Qual dos dois vai ter prevalência? Eu sei que a maioria deve responder, ora, vai prevalecer o tratado, tá? A questão não é tão simples, tá bom? Eu tomei a liberdade aqui, pessoal, de buscar o material fora da nossa bibliografia de base. Então, eu não sei se estão acompanhando pelo livro, acho que ainda não receberam o livro, tá? Eventualmente, se consultarem, eu acho o livro um pouco confuso. Por quê? Porque ele vai fazer menção a 4 grandes teorias, tá? Essas 4 teorias elas vão ser trabalhadas rapidamente dentro de um desses itens. Eu só vou mencionar elas, tá? O livro vai fazer menção à teoria que o tratado teria uma força supraconstitucional, e isso se deve em decorrência principalmente do artigo 27 da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, na qual se diz que o Brasil, o país que é signatário da convenção, por exemplo, não poderia se eximir do cumprimento de um tratado alegando dispositivo normativo interno em sentido diverso, tá? Existem os que vão mencionar que o tratado teria natureza constitucional, tá? Ou seja, o tratado poderia agregar, revogar a Constituição, tá? Existem os que vão dizer que o tratado vai ter natureza supralegal, tá? Que ele ficaria abaixo da Constituição, mas acima das leis, e os outros que vão dizer que ele vai ter natureza legal, tá? A questão ela não é clara no livro, muito pelo contrário, ela é muito confusa, tá? Porque ele se presta muitas vezes a ficar colecionando algumas ementes de julgado. Mas, sobretudo, ela não é clara porque o Brasil não adotou um critério claro de resolução, nem a partir da vigência, tá? Então, se a gente for ali, por exemplo, para o artigo 5º, pegarmos o seu parágrafo 1º, que basicamente vai dizer que o artigo 5º faz menção aos incisos, aos direitos fundamentais, e o parágrafo 1º vai dizer que outros ali que não estão previstos não excluem, né? Não excluem outros que estão dispostos na Constituição, tá? Desculpa, pessoal, fui só conferir que é o parágrafo 2º, tá? Que vai dizer que o rol de direitos fundamentais complementados ali não excluem outros que podem estar previstos em decorrência de princípios e tratados, tá? Então, essa compreensão ela é um pouco alterada depois que nós temos a Emenda Constitucional 45 de 2004, que insere o parágrafo 3º ali, tá? Já vou mencionar mais sobre o conteúdo dele. Então, depois disso, talvez a questão fique um pouco mais clara, mas ela inicialmente ela fomenta essa divergência, tá? Então, o que eu utilizei para formular essa aula? Um critério de clareza para facilitar a compreensão de vocês, tá? Clareza e objetividade. Tentei sintetizar os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, tá? Então, como fica? A primeira coisa que nós temos que se perguntar é se é um tratado comum ou um tratado que versa sobre direitos humanos, tá? Se for um tratado comum, o posicionamento é de que ele tem natureza de lei ordinária, ou seja, tá? O critério de aplicação é lex posteriori deroga lex priori, tá? Aonde que foi formulado esse entendimento? No julgamento do recurso especial 80.004, tá? Oriundo do Ceará.
Esse julgamento ele versava sobre a Lei Uniforme de Genebra sobre títulos de crédito, tá? E havia uma dúvida em relação ao entendimento que deveria ser dado, porque ela fazia, ela tinha um entendimento contrário à aplicação que era dada nos tribunais pela legislação interna, desculpem, tá? Então, o que que acontece? A partir desse julgado, se assentou as bases que se um tratado vier a ser aceito, incorporado dentro da legislação interna, ele pode revogar a legislação interna e vice-versa, tá? Se o tratado for sucedido por legislação interna, ele poderia ser revogado também. Então, via de regra, o que prepondera, inclusive em questões de concurso, tá? É esse o entendimento. A divergência seria em relação à posição doutrinária, tá? Que diz que ele teria natureza supralegal. O que a doutrina usa para questionar isso? Eles questionam o seguinte: qual seria a lógica de você passar por todo o item procedimental do tratado e depois permitir que uma lei a revogasse? Tá? O que aconteceria se houvesse essa revogação? Tá? Eles entendem que, ainda não apontando dispositivos legais claros, que poderia haver a responsabilidade do Estado por revogação do tratado. Tá? Então, saliento: se não for tratado sobre direitos humanos, tá? Lex posteriori derroga lex priori. Tá? O critério de entendimento é bem simples. Vamos para um exemplo prático, tá? Acho que o exemplo mais tangível seria, se eu não me engano, a Convenção de Varsóvia, tá? Sobre aviação civil, tá? Ela prevê, em alguns casos, se não me engano, danos materiais, tá? Se há extravio de bagagem, aplicação de um dano material presumido, tá? Então, esse dano moral é fixado uma X quantia. Havia discussão, pessoal, sobre a prevalência no sistema de consumidor, tá? O que prevalece nos tribunais é que essa convenção ela deve ser aplicada, tá? Que houve uma derrogação parcial nesse sentido, tá? Aplicando-se para posicionamentos em casos de voos internacionais, então haveria um dano moral, material, desculpa, presumido, tá? Quanto ao segundo critério de interpretação, tá? O primeiro vocês vão executar quando forem tratados comuns, bem simples. O segundo seria os tratados internalizados, deixa eu voltar aqui, os tratados que versam sobre direitos humanos, tá? Então, se divide em tratados comuns e tratados que versam sobre direitos humanos. Os tratados que versam sobre direitos humanos são divididos em sua internalização antes da Emenda Constitucional 45 e depois da Emenda Constitucional 45, tá? Eu vou tentar simplificar bastante aqui, tá? Vamos lá. Ponto B1, tá? O que acontece? Nos tratados que versam sobre direitos humanos, tem basicamente, antes da Emenda Constitucional 45, tá? Tem basicamente quatro posicionamentos. Tá? Supraconstitucional, já expliquei por quê, constitucional e lei ordinária. Tá? O que acontece? Por que esses quatro posicionamentos de novo? A nossa doutrina trabalha como seriam as quatro interpretações. No meu entendimento, essas quatro interpretações elas estariam vistas também, que seriam utilizadas para redimir esse conflito antes dos tratados internalizados, antes da Emenda Constitucional 45, tá? Assim, aonde que nós precisamos nos deter? Na linha C e D. Por quê? É o que é trabalhado com mais força dentro dessa corrente, tá? Pessoal,
há doutrinadores que defendem que, até 2004, todos os tratados foram incorporados com quórum de lei ordinária. Não só doutrinadores, é uma interpretação legal lógica, tá? Por quê? Porque em 2004, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 45, tá? Que coloca que os tratados aprovados em 2 turnos em cada uma das casas do Congresso que versem sobre direitos humanos terão equivalência à emenda constitucional. O quórum de aprovação, depois de assinado o tratado pelo presidente, tá? Como vocês viram numa das outras aulas, ele era encaminhado para o Congresso e ele era aplicado com quórum comum. Tá? Então, toda lei, todo tratado, ele era internalizado com quórum comum. Então, o que aplicava no entendimento doutrinário de que o tratado internacional ele era incorporado por lei ordinária. Tá? Todavia, vocês devem estar lembrados quando o professor de vocês em algum momento desenhou a pirâmide kelseniana e explicou a questão da prisão do depositário infiel. Tá? Nós temos uma alteração que eu até me arriscaria a dizer que predomina, tá? Nos tratados que versam sobre direitos humanos, antes da Emenda Constitucional 45, eles têm natureza supralegal, ou seja, estão acima da lei e abaixo da Constituição, tá? Esse foi o entendimento exarado pelo Sepulveda Pertence no julgamento do recurso em habeas corpus 79785, tá? Já na vigência dessa Constituição. Então, via de regra, esse é o entendimento que predomina, tá bom? Depois da Emenda Constitucional 45, pela inserção do parágrafo 3º, que eu já mencionei, né? Que os tratados que vai sobre direitos humanos, aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Então, essa questão aqui, ela tirou várias dúvidas, várias discussões, tá? Porque coloca o lugar, ainda que não de forma tão clara, mas o que se deve ater a ela? A primeira observação seria que o Congresso não seria obrigado a aprová-la com esse quórum. Tá? Evidente, se o tratado não tratar sobre direitos humanos, não versar sobre direitos humanos, entendimento lógico decorrente da leitura do dispositivo legal é que ele não precisaria ser aprovado. Tá? O que acontece? Tá? Dizer que se equipara à emenda constitucional não quer dizer que ele é emenda constitucional, tá? Então, nessa acepção, alguns entendem que se ele fosse formalmente constitucional, ele poderia alterar o direito interno, mas não a Constituição, tá? O entendimento que eu faço é que se ele fosse equiparado à emenda constitucional, ele poderia alterar a Constituição. Claro, nós temos que ter respeito às cláusulas pétreas, né? Isso, por fim, não retira a necessidade de haver uma ratificação do presidente, tá? Ou seja, se a questão for aprovada pelo Congresso, ela vai voltar de novo, vocês lembram do iter procedimental, e ela volta para o presidente de novo para ele ratificar o que foi estabelecido no Congresso, tá, pessoal? Então, o posicionamento do STF, que predomina depois do recurso extraordinário 466-343/2008, tá? É a teoria do duplo Estado de direitos humanos, na qual o relator Gilmar Mendes ele voltou a suscitar o entendimento do Sepulveda Pertence, que eu mencionei anteriormente. Tá? Então, basicamente, haveria uma diferenciação que o status
seria concedido status de norma supralegal para os tratados de direitos humanos que não foram aprovados pelo rito especial, previsto no parágrafo 3º do artigo 5º, tá? Anteriores ou posteriores à emenda constitucional 45, tá? E o status de norma constitucional para os aprovados de acordo com o rito especial. Então, pessoal, basicamente, né, fazendo uma rápida conclusão, vocês vão ver se trata de tratado que versa sobre direitos humanos ou não. Tá? Se não versar, lex posteriori deroga lex anteriori. Se versar sobre tratado que versa sobre direitos humanos, vocês vão ter que verificar se ele foi incorporado segundo o rito previsto no parágrafo 3º do artigo 5º. Se foi, né, se foi aprovado segundo esse rito, tem natureza de norma constitucional. Se não, né, supralegal e infraconstitucional. Beleza? Espero que tenham entendido. Reforço, simplifiquei muito esse entendimento. A questão é complexa, tá? Mas eu acho que vai facilitar o entendimento de vários, até para orientar em questões relativas ao TCC e em questões relativas à compreensão normativa, tá?